Olá, fonoamigos! É muito bom estar de volta para mais um episódio do Vozeando. Eu me chamo Akira Lima e, juntamente com os monitores Caio Robson e Ana Fernandes, fazemos parte da monitoria de voz do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Esse projeto super especial é orientado pela professora doutora Larissa Siqueira, e nesse segundo episódio da nossa terceira temporada, estamos recebendo uma convidada muito importante para falarmos sobre a atuação do fonoaudiólogo com atores. A professora Ana Paula da Cia Leite possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em voz pelos CFFA, mestrado em saúde da criança e do adolescente pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Foi bolsista do Centro de Estudos da Voz no ano de 2007 e 2008. É professora adjunta do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro. Foi redatora-chefe no ano de 2011 e revisora técnica no ano de 2012 do Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Atualmente é coordenadora do Comitê de Voz Clínica do Departamento de Voz da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e membro efetivo do Comitê de Ética em Pesquisa CEP-HC-UFPR. Tem experiência na área de voz clínica, fononcologia e voz profissional, atuando principalmente com os temas avaliação e reabilitação vocal, disfonias endócrinas, disfonias infantis e disfonias orgânicas. Muito bem. Professora Ana Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite e por estar aqui com a gente hoje. É um prazer enorme. Obrigada, Kira, pelo convite. Parabéns por esse projeto incrível, né, de ensino, que eu acredito que que auxilie na formação de tantas fonoaudiólogas, de tantos fonoaudiólogos. É um prazer estar aqui com vocês na UFRN, Universidade da minha amiga Larissa, Juliana, então pessoas que admiro muito. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto. Que bom. Então, já iniciando com a primeira pergunta, né? O mundo respira arte, a gente vive rodeado por ela e usufruímos dela na nossa vida como um todo, né? A arte também move muitas pessoas, seja como um hobby, uma paixão ou mesmo um trabalho, propriamente dito. Então, tendo um foco maior no teatro e na arte cênica, e principalmente nas pessoas que dão vida a essa arte, eu queria perguntar, de um modo geral, como é o trabalho fonoaudiológico com atores? Bom, você fez um preâmbulo super interessante sobre arte e arte como expressão. E aí a gente fala de arte de modo geral, né? Não só das artes cênicas, não só do teatro, mas de arte como expressão. E aí eu já pego o primeiro gancho da sua própria fala para dizer que o nosso trabalho fonoaudiológico como atores, embora ele tenha muitas frentes de trabalho, a depender do foco que se tem, né? Porque existem muitas possibilidades, o nosso principal foco é a expressividade, é a voz como expressão e a expressividade vocal, que tem a ver muito mais do que com técnica propriamente dita, embora a técnica seja importante, mas também com poética, com estética. Então, é um trabalho que vai além daquilo que a gente aprende especificamente sobre voz, e a gente desdobra esse trabalho para um contexto de expressão que envolve uma série de outros fatores. Então, quando a gente fala do nosso trabalho com atores, um outro ponto muito importante quando a gente fala de voz e expressividade é que a gente tem o nosso paciente ou cliente ou aluno, eu, por exemplo, que sou professora, que é ator e atriz, mas a gente também faz um trabalho a serviço do personagem, da personagem que essa pessoa constrói. Então, a gente tem um trabalho, claro, com o ator, mas também na construção do personagem. Então, o nosso trabalho, por que eu disse que ele é muito amplo? Porque ele pode surgir desde as primeiras leituras dramáticas de uma peça, na construção de personagens e em tudo que a gente faz para que esses personagens, para dar corpo para esse personagem, a gente vai falar um pouco dessa questão de voz e corpo, que é super importante no teatro, mas a gente fala desde esse momento inicial, onde a gente vai auxiliar na construção
de personagens por meio de emoções, por meio de intenções, até os ensaios finais e as estreias. Nesse momento, a gente também traz toda a importância da preparação técnica da voz, do aquecimento e do desaquecimento vocal, de todos os recursos expressivos que nós precisamos trabalhar para que essa voz em cena aconteça de modo geral, né? Quando a gente fala de recursos vocais, agora estou falando de desde respiração, ressonância, articulação, enfim. Então, a gente trabalha em todo esse processo desenvolvendo esses recursos vocais, paralelamente à construção do personagem, e também no trabalho de saúde vocal com essas pessoas, que é super importante quando a gente pensa que, na maior parte das vezes, essas pessoas têm uma rotina bastante sobrecarregada do ponto de vista vocal. Então, entram todas as questões de saúde vocal, prática de aquecimento e desaquecimento. Temos a possibilidade de desenvolver condicionamento vocal de atores, que muitas vezes tem um trabalho de corpo também que é super intenso, então fazer um condicionamento de corpo e voz a longo prazo, sem interrupção, é super importante. Então, a gente tem uma vasta possibilidade de atuação e o foco específico que a gente vai dar, Kira, ele depende muito do que, naquele momento, aquela atriz ou aquele ator precisam. Então, se é um trabalho coletivo, provavelmente a gente vai ter um foco, se é um trabalho individual, a gente vai ter outro, né? Mas sempre passando por todos esses elementos que eu mencionei para vocês. Dando continuidade às nossas perguntas, vamos para a próxima. Então, considerando a complexidade da preparação vocal dos atores para desempenhar papéis que demandam projeção vocal, clareza de articulação e expressão emocional, você poderia descrever para a gente o processo pelo qual o fono conduz essa preparação, incluindo as técnicas específicas utilizadas para desenvolver a ressonância vocal, a qualidade da voz, o controle respiratório e a modulação necessária para uma performance teatral. Muito bem. Pergunta super ampla, super completa, né? Mas você cita, Ana, exatamente, praticamente todos os recursos que a gente trabalha com os atores ao longo de uma preparação. Todos eles são muito importantes. E o primeiro ponto que eu gostaria de dizer é a formação que nós recebemos no curso de fonoaudiologia em relação a esses recursos, ela é uma formação satisfatória, mas muitas vezes a gente precisa ter uma formação complementar. Então, quando a gente estuda fonoaudiologia e a gente tem lá, quando estuda a voz, que gritar faz mal, por exemplo, né? A gente sabe que gritar faz mal quando isso é feito de forma contínua, prolongada. A gente sabe qual é o efeito de abuso, de atrito entre as pregas vocais. Isso muito, a gente acaba partindo de um ponto de vista muito clínico, um ponto de vista muito patológico. E quando nós nos deparamos com uma peça, por exemplo, a peça de estudantes meus recentemente, agora no semestre passado, que, por exemplo, se passava num hospital psiquiátrico e que a peça era praticamente 1 hora com todas as pessoas em cena gritando. Muito. Porque esses eram os personagens, pacientes psiquiátricos desse hospital. E aí eu digo tudo isso para você para dizer que, embora todos esses recursos que você traz são super importantes e a gente vai colocar esses recursos a serviço da voz do ator, a gente parte desses recursos sob uma outra lógica e uma outra perspectiva. Então, se é preciso, por exemplo, você comentou sobre alguns recursos, né? Por exemplo, vou pensar em ressonância, vamos pensar num grito, por exemplo, né, que a gente precisa ter uma forte intensidade e precisa ter uma boa espacialização, que é o termo que hoje a gente tem usado mais ao invés de projeção, porque o ator precisa espacializar a voz em todas as direções e não só para frente, né, como a gente dizia muito só de projeção. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito consciente de que modo é possível trabalhar esses recursos sem perder a expressividade e o sentido que se quer dar, porque esse é um ponto muito importante também, a depender de como a gente ingessa os recursos vocais, a gente pode fazer com que o ator perca a expressividade,
fazer mais um parênteses. Existem alguns estudiosos do teatro, alguns atores, diretores teatrais, Grotowski, por exemplo, que inclusive são super críticos ao ensino da técnica pela técnica. O que ele coloca, por exemplo, é que quando o ator ou a atriz ficam muito presos em como fazer, em como colocar aquela ressonância, em como expandir a costela para fazer uma boa respiração, em como colocar a língua para a voz ficar mais colocada, isso tende a trazer mais tensão e mais esforço para essas pessoas. E isso tem um grande risco de perder naquilo que é mais importante, que é a expressividade, que é a naturalidade. Então, eu digo tudo isso para dizer, então, de que modo a gente tem que pensar nesses recursos? De um modo contínuo com essas pessoas, é importante, porque muitas vezes, muitas pessoas chegam para a gente, embora já tenham uma trajetória com teatro e tal, mas alguns elementos da voz ainda são bastante nebulosos. Por exemplo, você comentou sobre modulação, né? Que é um dos recursos que a gente trabalha muito, as ênfases, as entonações, pensando nas emoções, né? Muitas vezes as pessoas nunca experienciaram, por exemplo, dar sentidos diferentes às leituras, por exemplo. De que modo eu posso enfatizar uma ou outra palavra nesse texto para que o sentido seja um ou outro, né? Então, a gente faz um trabalho, por exemplo, quando eu quero trabalhar ênfase, modulação, prosódia, o meu foco hoje principal, sobretudo porque eu sou professora num curso de licenciatura em teatro, então o meu foco principal é com grupos grandes, é trabalhar com materiais do teatro. Então, vamos fazer leituras dramáticas, vamos fazer leituras de outros gêneros textuais, textos, poemas, contos, e vamos encontrar sentido para esse texto, dando voz, dando sentido a essa palavra por meio da voz, e discutindo sobre esses elementos. Então, essa é a frase. Vamos tentar, experimenta ler de uma forma. Como é que você acha que ficou? Você acha que você colocou a ênfase onde deveria, né? Onde você queria ter dado sentido? Né? E aí a gente discute. Quando se leu dessa forma, de que modo você que está ouvindo recebe essa mensagem? Então, num próprio texto, por exemplo, quando eu quero trabalhar modulação, né? A Ana comentou sobre essa questão de modulação e eu quero pegar, porque na verdade a gente discute sobre os outros elementos é uma discussão muito parecida. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar um mesmo texto e com diferentes intenções. Então, vamos pegar esse mesmo texto, uma pessoa vai ler em tom de ironia, a outra pessoa vai ler em tom de deboche, a outra pessoa vai ler, enfim, cada pessoa vai ter um tom, uma intenção, por exemplo, uma fofoca, você vai falar isso como uma fofoca, como uma ironia, como um deboche. E a partir disso a gente discute. Quando eu leio esse texto como deboche, o que eu fiz do ponto de vista de modulação? O que eu fiz do ponto de vista de ênfase? Né? E aí a gente vai trabalhando esses elementos na própria construção, né? Ou do personagem, ou do que se quer colocar de sentido naquele texto. Então, a gente tem uma série de possibilidades. Vocês comentaram outras questões que são super importantes. Então, trabalhar a ressonância é importantíssimo. Na maior parte das vezes, os nossos estudantes, quando vão, né, para as apresentações, eles não são amplificados, sobretudo quando são espaços menores. Então, a gente precisa, sim, trabalhar a ressonância e a espacialização dessa voz. A gente também precisa trabalhar a articulação dos sons, tanto de vogais quanto de consoantes, porque a gente que sabe que isso também confere quando a gente fala de vogais, isso também confere uma melodia que é super importante para a palavra falada, e as consoantes, porque isso tem a ver com inteligibilidade de fala. Hoje, o nosso trabalho de articulação, quando a gente fala do trabalho de articulação com os atores e as atrizes, não é pensando naquela coisa erudita que se tinha antigamente, né? Quando a gente tinha
se a gente pegar, inclusive, livros bem antigos de teatro, até mesmo de voz, falavam o quanto a pronúncia deveria ser absurdamente correta, erudita, e hoje em dia já não se tem mais esse foco. Porém, o que é super importante, a tua articulação não pode comprometer o conteúdo do que você fala. Então, nós trabalhamos, sim, exercícios isolados, articulatórios, tanto de consoantes quanto de vogais, pensando em posicionamento de língua, de lábio, pensando nesse fim. Todo mundo precisa de te ouvir e todo mundo precisa te entender. Mas eu sempre faço, Ana, de modo que hoje, principalmente nas aulas de teatro, de que modo, e eu acho que isso é um ponto bem importante para quem pretende, né, trabalhar com teatro, de que modo nós podemos trazer elementos do teatro para trabalhar esses recursos, para que eles não sejam trabalhados isoladamente, como a gente trabalha na clínica, por exemplo, e que não faça sentido para as pessoas, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar isoladamente um som nasal pensando numa espacialização e numa ressonância da voz. Eu faço isso. No aquecimento vocal a gente coloca som nasal, isso é super importante. Mas eu também preciso trabalhar a ressonância da voz depois de fazer isso de forma isolada, pensando, por exemplo, em leitura, pensando numa cena, né, discutindo sobre o que aconteceu com aquela ressonância, se aquela voz foi ou não bem espacializada, se sim, onde ela ressoou, né, por que provavelmente as pessoas tiveram dificuldade para ouvir, porque aí a gente consegue também, na própria prática, ir fazendo algumas modificações e alguns ajustes necessários. Então, esse é o ponto fundamental, sempre trazer os recursos que são super importantes, mas trazer elementos teatrais e elementos textuais, sobretudo, para que a gente possa trabalhar essas questões de colocar voz, né, e palavra. Ótimo, Ana, muito obrigada. Então, o mundo das artes cênicas demanda performances bastante elaboradas, muitas vezes com danças, pulos e movimentações no geral dentro do palco a depender de cada cena. Todas essas atividades exigem um bom suporte respiratório e coordenação pneumofonoarticulatória. Nesse sentido, como funciona o treinamento vocal voltado para esse controle respiratório dos atores? Qual a diferença do treinamento convencional para o desses profissionais da voz? Uhum. Boa pergunta, porque eu acredito que grande parte não é da adequação, mas grande parte de como vão acontecer os outros recursos, como ressonância, projeção, enfim, passam pela respiração, né? Respiração, acredito que vocês, talvez, como estudantes, já estejam vendo isso, ou se já foram estudar a respiração, se alguém de vocês canta, por exemplo, e já teve alguma experiência de respiração com voz cantada. Respiração é uma das coisas mais polêmicas que existem, né? Por quê? Porque existem diferentes escolas, diferentes formas de se ensinar. Eu, por exemplo, quando eu chego aqui com os estudantes, muitos já fizeram aula de canto e a gente faz um levantamento. Como é que você aprendeu que é o correto? E aparecem N formas corretas, porque isso também diz de muitas formações diferentes e é super polêmico. Eu, por exemplo, quando estudei respiração na faculdade, na graduação 20 anos atrás, se falava de um modo muito diferente como se fala hoje. Mas a gente não pode, isso é uma questão, então é um ponto. Só que os estudos mais recentes, quando a gente fala de respiração adequada para o uso profissional da voz, existe um consenso de que a respiração correta é a respiração costo-diafragmática. O que a gente costuma fazer é um treino respiratório, pensando assim, no trabalho coletivo, com atores de modo geral, né, em grupo e tal, que potencializem essa respiração costo-diafragmática, sobretudo com expansão de costelas, né? Então, existem, por exemplo, teorias que falam também de uma certa expansão abdominal, pensando na musculatura diafragmática, mas o músculo diafragma, ele trabalha naturalmente. Ele vai trabalhar de todo modo na sua inspiração e na sua expiração. Então, o que a gente faz hoje é um trabalho muito mais focado na expansão das costelas, mesmo, na inspiração e na expiração. Já existem alguns dados que mostram que
fazer a emissão com a expansão, né? Então, por exemplo, você mantém as suas costelas expandidas enquanto você fala ou enquanto você canta. Isso também pode ajudar na pressão subglótica e na espacialização da voz, por exemplo. Então, a gente faz. Primeiro, a gente faz um treino isolado, porque muitas pessoas têm ainda uma dificuldade referente a uma respiração que é mais superior, uma respiração que é predominantemente no peito. E a gente faz um trabalho de várias formas, desde deitado no chão para sentir o preenchimento dos espaços quando se inspira e expira, sentado para sentir qual é o preenchimento dos espaços quando se inspira e se expira, e depois em pé, pensando na produção vocal, a gente foca na expansão das costelas, na expansão, mantendo essas costelas abertas pelo máximo de tempo que conseguir, fazendo uma emissão vocal, e aí a gente trabalha com emissões diversas. Aos poucos, muitas pessoas no início têm dificuldade de fazer qualquer expansão de costela. E depois a gente percebe que com o treino isolado, isso vai ficando mais evidente. A gente sempre tem alguns apoios táteis, né? Então, colocar as mãos, por exemplo, nas costelas, para sentir a expansão, isso é super importante, porque isso faz a pessoa sentir que é preciso armazenar o ar nessa região. Porque o que a gente sabe, né, gente? Quanto maior o armazenamento de ar, e aí é isso que eu digo, quando você falou assim, qual é a diferença para outros profissionais, por exemplo? Quando a gente está falando de atores, atrizes, a gente está falando de pessoas que, na maior parte das situações, vai ter que ter uma voz muito bem projetada e muito bem espacializada, sem perder em articulação, coisa que a maior parte dos outros, sem amplificação, coisa que a maior parte dos profissionais não precisa. Então, a gente precisa. Então, obviamente, se eu estou trabalhando com professor, com jornalista, com repórter, claro que a respiração costo-diafragmática ela vai ajudar, inclusive tirando tensão de laringe, né? Porque quando a gente coloca o nosso suporte focado na musculatura respiratória, a gente tira o foco da laringe. Só que a gente precisa de um suporte muito maior quando a gente fala de uma voz muito projetada, espacializada. Então, com o pessoal, né, com os atores e as atrizes, o que a gente faz é um trabalho bem específico relacionado a essa expansão pulmonar. A gente também trabalha a questão do apoio respiratório, então a gente faz um trabalho, vocês já devem ter ouvido falar de vários exercícios que trabalham apoio, por exemplo, um exercício muito antigo, que é o exercício do Sifu-Chipa, né? Que a gente faz vocalizações de sons surdos, inclusive a gente faz até com flexão de corpo para ajudar um pouco a sentir mais essa região pélvica, para que em cada emissão estacata a pessoa sinta exatamente aonde tem que acontecer o apoio para aquela voz sair. Por quê? Porque isso também ajuda muito na questão da ressonância, da espacialização da voz. Então, esse é só um dos exemplos. Inclusive, sugiro, existe um artigo só sobre da professora Jane Celeste, é um artigo que é facilmente encontrado na internet, só sobre o exercício Sifu-Chipa. O que ele foi desenvolvido, como ele trabalha o apoio, ele está disponível aí na internet bem fácil. Só digitar artigo. E a gente trabalha com outros sons também. Outros são sons surdos, outros sons sonoros. Aí a gente vai associando a questão do apoio, né? Sobretudo nessa região mais pélvica, com o tempo máximo de fonação. E aí entra aquilo que você perguntou também, Ana, sobre a coordenação pneumofonoarticulatória. Esse é o momento que a gente trabalha uma associação entre expansão de costelas, apoio respiratório, né, que a gente faz nessa região mais baixa, e aumento de tempo máximo de fonação gradual também. Isso é super importante para trabalhar a coordenação pneumofonoarticulatória, né? Mas um ponto bem importante, estou falando tudo isso porque o treino isolado, o que eu percebo na minha prática hoje, que ele ainda é importante, eu trabalho com estudantes de graduação em teatro. Então, embora a maioria chegue com alguma experiência de curso livre, de teatro, enfim, muitos chegam e nunca fizeram teatro. E mesmo os que chegam e fizeram teatro, a formação também é uma formação mais de curso livre, não é uma formação. Então, eu percebo que, para este meu grupo, é muito importante ainda trabalhar esse beabá. O que acontece com a movimentação do corpo, o que tem que expandir. Por isso que eu trabalho muito mesmo. Coisa, por exemplo, que eu não trabalhava de forma alguma na clínica, que era, por exemplo, trabalhar a respiração deitada para sentir expansão, trabalhar a respiração
né, de forma super focada e tal, agora é o trabalho, né? Então, assim, o trabalho isolado, sobretudo para esse público que é mais iniciante e tal, é super importante. Mas o que os autores, sobretudo contemporâneos, hoje dizem, e aí pego de novo aquele gancho que eu falei para vocês do Grotowski, que fala que a gente também não pode ficar focando só na técnica para não perder na expressividade. Os autores hoje têm falado muito de uma respiração que é uma respiração natural, que é uma respiração que é fisiológica, e que você tem que aproveitar isso nos seus movimentos de corpo, nos seus movimentos no espaço, para ir tendo mais consciência dessa sua respiração. Então, por exemplo, se você pega, não sei se vocês conhecem, mas é uma referência super legal também, Francesca Della Monica, que é uma... Ela é atriz, cantora, diretora teatral, ela é italiana, mas ela vem muito para o Brasil, ela dá cursos online e tal. Ela tem um trabalho muito legal, que trabalha polifonia, diferentes sons no espaço, e ela trabalha muito com a produção vocal associada a movimentos corporais. Então, o que que ela diz? Que se eu potencializo, por exemplo, inspirando o ar, fazendo uma elevação de braços, por exemplo, automaticamente eu já estou promovendo uma expansão costo-diafragmática, de forma natural. O professor Domingos Sávio, por exemplo, que é um professor da UFRJ, da Unirio, que tem um método específico hoje, que é um método de movimentos rítmicos, e ele fala o quanto esses exercícios eles são bons para trabalhar a respiração. Ele trabalha a respiração com foco em exercícios corporais também. Então, movimentos de corpo que potencializam essa expansão, movimentos de corpo que ajudam no retorno dessa musculatura, preenchendo o espaço. Então, o que eu vejo hoje da tendência que se discute sobre respiração tudo bem, é possível que a gente faça um trabalho de conscientização sobre essa respiração, de que modo ela tem que acontecer, sobretudo para evitar tensões desnecessárias, mas o que a gente tem que mais trabalhar são esses movimentos rítmicos gerais associados a movimentos corporais. A gente vai falar também um pouco sobre isso, porque hoje em dia já se sabe que voz e corpo no teatro são totalmente relacionados, não tem como separar voz e corpo, não existe uma dicotomia disso. Então, como que se potencializa hoje o trabalho de respiração com voz? Colocando voz num corpo que se movimenta no espaço. Então, isso vai nos ajudando muito nessa compreensão de como trabalhar. E esse é um ponto bem, bem interessante, assim, quando a gente fala de voz e corpo, porque quando a gente trabalha, sobretudo na clínica, e eu venho de uma vivência clínica muito grande, de praticamente 15 anos antes de ingressar nessa área de voz profissional. Claro que o corpo é importante, porque a gente fala de relaxamento e a gente fala de alongamento, a gente fala do quanto o nosso corpo precisa estar livre para que a voz seja bem produzida, mas quando a gente vai para o teatro, a gente tem a dimensão clara de que, sabe parece clichê aquela frase de que o corpo fala, né? Isso faz um sentido que você fala, uau! Então, essa é uma questão muito importante para quem é fonoaudióloga e trabalha com voz no teatro, também se apropriar muito das questões referentes ao corpo, né? Tem um autor teatral também chamado Eugênio Barba, que é um italiano, ele fala que a voz é a parte invisível do corpo. E o corpo... o corpo é a parte visível da voz. Porque é isso, né? Tudo, como a gente não demonstra, a gente demonstra pelo nosso corpo muito da nossa voz. Esse é um ponto fundamental. E ele fala também que a voz é o corpo invisível que opera no espaço. Então ele faz essas duas frases para dizer: corpo é voz e voz é corpo. Não tente dissociar essas duas coisas, porque, sobretudo no teatro, isso vai ser impossível. Então, muito das nossas práticas hoje, e aí voltando também à pergunta anterior que a Ana tinha me feito e tal, hoje eu trabalho muitos recursos vocais, seja ele de ressonância, respiração, articulação, com o corpo associado.
Aqui a gente tem os estúdios, né, que tem um espaço relativamente grande, e a gente faz trabalhos de voz sempre associados com o corpo, porque aí a gente mostra o quanto, né, não é possível mais falar de uma dissociação. Voz é corpo e corpo é voz, e a gente precisa trabalhar isso de modo integrado. Ainda sobre esse trabalho de respiração, é bem importante a gente saber que hoje existem muitas discussões sobre possibilidades que nós temos de condicionar a respiração, de fazer um trabalho de treinamento respiratório, que pode ser muito bom para as atrizes e os atores, né? Então, quando eu penso, por isso que eu disse para vocês no início, que tudo vai depender muito do meu tipo de trabalho, se é um trabalho coletivo, se é um trabalho individualizado, se é um trabalho, né? Porque é uma grande possibilidade hoje, pensando nas questões de ressonância, espacialização, é trabalhar também, por exemplo, com os incentivadores respiratórios, com os dispositivos respiratórios. Já existem algumas evidências que mostram que é possível trabalhar, né, pensando num maior suporte respiratório, num maior trabalho da musculatura. Se eu trabalho mais a musculatura inspiratória e expiratória, eu tenho melhores condições de desempenho vocal, de desenvolvimento vocal, já que a respiração é a base de tudo. Então, para alguns casos específicos que eu faça um trabalho mais individualizado, ou, por exemplo, pessoas que no coletivo eu percebo que tem questões respiratórias importantes. Claro que desde que não haja contraindicação para o uso de incentivadores e dispositivos, que a gente sabe que poucas, mas existem, né? Então, quando eu sinto que tem uma diferença, uma dificuldade muito grande, por uma questão respiratória mesmo, né? Pessoas que têm algum comprometimento, um histórico de comprometimento respiratório, e que a gente percebe que é mais difícil. Aí, nesses casos, eu individualizo dizendo, olha, para você, eu acho que seria importante a gente pensar também num trabalho mais específico de treinamento respiratório. E aí nós temos, né, Respiron. Hoje nós temos, inclusive, o Respiron, que trabalha tanto a inspiração, quanto a musculatura inspiratória, quanto expiratória, que é uma inovação. Mas temos o Respiron, que é muito legal para trabalhar musculatura inspiratória. Temos o Shaker, que é um incentivador também que é muito bom para a gente trabalhar a musculatura expiratória, pensando em pressão subglótica. Power Breathe, que também trabalha a musculatura inspiratória, mas aí ele é um pouco mais complexo, porque ele é bem mais caro, né? Então, quando eu percebo que existem algumas questões mais individualizadas, de maior dificuldade respiratória, eu tento partir para esse lado também, porque eu acho que esse trabalho pode potencializar o uso da voz, né, e uma respiração melhor. Então, esse é um ponto para comentar também. Perfeito, profa. Então, vou seguir com a próxima pergunta, tá bem? Um ator, ele vive 1000 vidas e doa da sua própria vida para que essas outras pessoas existam, né? Então, pensando nessa dinâmica que banha a vida de um ator e de uma atriz, no que diz respeito a diferentes personagens com características muito distintas que também envolvem a voz. Então, como o fonoaudiólogo atua nesse aspecto? Esse trabalho, ele é mais individual ou ele é mais geral? É possível a gente fazer um trabalho específico a depender desse personagem? E mais, como é que a gente pode diversificar o nosso trabalho enquanto fonoaudiólogos nessa atuação? Muito legal. Esse é um trabalho que pode ser individual ou que pode ser coletivo. Eu gosto muito de trabalhar essa questão da construção vocal no coletivo, porque eu sempre vejo que é uma construção de todo mundo. Cada pessoa vai trazendo uma informação sobre o que entende para construir aquela voz, e a gente vai fazendo um trabalho coletivo que eu entendo que é super bacana. Um ponto bem importante, antes da gente falar no nosso trabalho, pensando na construção desses personagens, é o quanto a nossa formação na fonoaudiologia, na área de voz, ela é importante para que nós tenhamos uma base sólida sobre anatomia e fisiologia, que são aspectos bem importantes quando a gente vai pensar na expressividade, né, que vai se associar à técnica, mas também pensando na saúde vocal, né, pensando na gente como profissionais da saúde. Eu sempre falo, depois que venho migrando, né, dessa área clínica para a área
a área de voz profissional, eu vejo que, claro que o conhecimento técnico, anatomofisiológico, de patologias que a gente tem, é até mais do que a gente precisa para a nossa atuação no teatro, mas ela é importante para que a gente possa entender o que está acontecendo com aquela laringe, que ajuste aquela pessoa está fazendo para fazer aquela voz. Isso pode ser prejudicial a ela? É possível a gente tentar fazer essa mesma voz pensando em menos laringe e mais ajuste de trato vocal? Então, por exemplo, vozes infantis são sempre tem bastante questionamento sobre voz infantil. Prof, eu preciso fazer uma voz infantil, mas eu não quero fazer uma voz caricata, eu não quero fazer uma voz... eu quero fazer uma voz de criança, mas não quero que fique uma coisa totalmente caricata, né? E aí, o que a gente vai experimentando, por exemplo, pensando nessa questão que a gente está falando de anatomofisiologia. Às vezes eu percebo que a pessoa vai fazer uma voz infantil e ela coloca muita tensão na laringe, estirando muito a prega vocal, e a gente percebe que aquilo está gerando um esforço desnecessário. E aí, às vezes, a gente faz alguns testes de modificação de língua, por exemplo, ou de estiramento de lábio, que já é suficiente para a leitura das pessoas ser de uma voz mais infantil, sem que a pessoa tenha um foco total na laringe. Então, eu estou dizendo tudo isso para a gente pensar que a nossa formação, ela é, sim, muito importante, nessa base anatomofisiológica, essa base sobre as questões laríngeas e de trato vocal. Agora, pensando especificamente nessa questão de construção de personagens, que é uma parte que é uma área que eu gosto muito, envolve muito o que a gente chama na clínica e na fono sobre psicodinâmica, que é psicodinâmica vocal, né? Então, quais elementos eu vou colocar naquela voz para transmitir aquilo que eu desejo? Então, uma coisa que é do ponto de vista emocional, não só emocional, né? Também do ponto de vista de personalidade, por exemplo. Então, geralmente a gente faz um trabalho muito interessante. Então, assim, a gente faz, por exemplo, uma leitura de um texto e pensa, quem é aquele personagem daquele texto? Então, aquele personagem é um idoso. E a gente vai construindo juntos. Como é a voz de um idoso? Mas aí a gente já problematiza. Todos os idosos têm a voz igual? Esse idoso que você quer fazer, ele é um idoso mais frágil? Ou ele é um idoso mais forte? As estudantes acabaram de montar uma peça agora que foi As Troianas, e que é uma peça de mulheres muito fortes, assim, que a gente trabalhou muito a coisa da força. Então, são mulheres, elas não queriam, de certo modo, perder uma certa... as características melódicas dessa voz, mas elas queriam demonstrar firmeza, né? Ou seja, a gente vai construindo de acordo com aquilo que o personagem quer passar, de acordo com a intenção. Quando a gente fala de um personagem, a gente está falando de questões psicológicas, culturais, sociais, e tudo isso tem que vir na construção. Então, por exemplo, essa pessoa é uma idosa. Ela é uma idosa mais frágil, ela é uma idosa que nessa situação ela quer mostrar mais força, por exemplo, né? Então, a gente vai... E aí, com base nisso, a gente vai pensando nos recursos vocais. Então, assim, se ele é um idoso mais frágil, a intensidade vocal vai ser mais forte ou mais fraca? Provavelmente vai ser um pouco mais fraca. E aí a gente vai ter que trabalhar muito a questão respiratória para que mesmo com uma voz que pareça um pouco mais frágil e mais fraca, com mais soprosidade, mais instabilidade, ela consiga ser projetada, né? A gente vai ter uma voz mais grave ou mais aguda? Você pensa nesse personagem com uma voz mais grave ou mais aguda? Por quê? Né? E aí a gente também vai problematizando uma série de coisas, inclusive já dizendo aqui que a gente precisa desconstruir muitas coisas que são construídas historicamente e socialmente sobre padrões vocais. Esse é um ponto super importante que quem vai trabalhar com voz no teatro hoje tem que saber. Então, hoje em dia, gente, existem discussões super amplas, por exemplo, sobre corpos diversos no teatro, né? Sobre questões de identidade de gênero, sobre uma série de outros pontos que quem trabalha... Então, hoje, existia uma questão histórica, como se constrói uma voz de uma personagem feminina, uma personagem masculina. E hoje em dia, isso é tudo muito problematizado, né? Porque o que é uma voz feminina, o que é uma voz masculina,
né? Para que a gente rompa, inclusive, esses padrões cisnormativos que vêm, porque a gente também precisa avançar no estudo da voz no teatro com o avanço das discussões na sociedade. Então, eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar hoje com essa questão de construção de agudo, grave, você acha que essa voz é mais aguda ou você acha que essa voz tem que ser mais grave por conta desse personagem? Prof, eu acho que essa pessoa, ela é uma pessoa mais frágil não, mas eu quero passar um pouco de maturidade com essa voz. Então, eu quero trazer essa voz um pouco mais para o agudo, né? Então, eu trabalho muito hoje essa questão de frequência de voz, muito mais pensando nas intenções e nas emoções do que nas questões de gênero. A gente tem que, inclusive, cuidar muito para isso, que isso é um ponto muito importante. Mas, assim, gênero é só uma questão. Então, a gente está falando também idade, a gente está falando de personalidade, então, uma pessoa mais doce, uma pessoa mais rude, uma pessoa insegura, né? Então, quais são as características vocais do ponto de vista de frequência, intensidade, estabilidade, qualidade da voz, porque a gente sabe que algumas vozes a gente também pode fazer algumas alterações na qualidade, porque tudo isso vai nos ajudar a compor esse personagem. E outras coisas também, velocidade de fala. Essa é uma pessoa super ansiosa, prof. Eu queria que ela falasse um pouco mais rápido, né? Então vamos tentar fazer um treino articulatório junto, mas compondo essa voz mais rápido, porque nesse momento você está ansiosa e você está apressada e você quer falar mais alto, por exemplo. Pausas, mesma coisa. O que você quer passar nesse momento que você quer uma pausa? Essa pausa vai ser uma pausa mais longa? Essa pausa vai ser uma pausa mais curta? Porque isso também vai depender da forma como as pessoas vão ler e vão interpretar aquilo, né? É uma pausa só para respirar? É uma pausa de fato? Tem mais um valor para que as pessoas possam processar alguma coisa que você falou antes, né? E aí, o que a gente faz, que é muito interessante? Você tem a possibilidade, Akira, de ir criando com as pessoas até uma partitura vocal, que é assim, bom, a voz ela é mais ou menos dessa forma, mas eu vou trabalhar as nuances considerando a partitura. Então, em que momento eu vou fazer pausa? Em que momento eu vou fazer uma modulação mais ascendente? Porque eu estou feliz, por exemplo, e eu quero subir mais, deixar minha voz mais aberta. Em que momento eu vou fechar um pouco mais? Então, a gente vai criando partituras sobre essa questão de modulação, articulação, e aí a gente vai, e isso é super legal, lembrando que isso não é estanque, não é que a gente tem uma partitura e todo mundo tem que fazer aquele texto da mesma forma, muito pelo contrário, né? Eu já ouvi agora não lembro exatamente quem, mas de um dramaturgo que fala que depois que o texto sai dele, da dramaturgia dele, e vai para um ator, ele já não é mais dele, ele é do ator ou da atriz. E é isso, nós temos N possibilidades interpretativas para aquele texto. Eu gosto sempre de falar muito isso para os estudantes também, mas pensando em um norte para essa partitura, para que também a pessoa fique mais segura para estudar, para pensar de que modo ela quer fazer. Né? Então, é isso, assim, é pensar nas questões de personalidade e de emoções, associando isso aos recursos vocais. Né? E isso nada mais é do que aquilo que a gente discute muito na fono, muito mesmo, sobre as questões de psicodinâmica, só que aplicadas para a cena. Então, esse é um ponto interessante. Profa, então agora partindo mais para esse encerramento, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, que são em sua maioria estudantes de graduação, mas também temos aqui fonoaudiólogos e fonoaudiólogas formadas. Então, que você deixe alguma mensagem para a nossa vida como um todo, nossa vida profissional, alguma coisa que lhe ajudou na sua formação e na sua carreira, algo que você acha que realmente vale a pena e que é importante passar para os nossos ouvintes. Nossa, a pergunta é super ampla também, né? Mas, em linhas gerais, eu acho que primeiro que a gente precisa pensar como ainda enquanto estudantes ou depois que a gente se forma, o que eu gosto de fazer, o que me deixa feliz, o que me faz ter realização, né? Esse é um ponto fundamental para que a gente busque, inclusive, persistência em alguns caminhos que não são tão fáceis, né? Então, podemos pensar, poxa, trabalhar na área de voz
pode não ser tão fácil no início de carreira. Nós temos hoje uma fonoaudiologia que tem predominantemente uma demanda muito maior, por exemplo, de linguagem infantil. Esse caminho é o caminho, por exemplo, claro, que quem gosta, quem está ouvindo a gente gosta dessa área, eu acho perfeito, né? Mas, assim, muitas vezes a gente acaba indo para caminhos que são um pouco, inicialmente, que parecem um pouco mais fáceis, parecem um pouco mais atrativos, mas a gente precisa pensar que é a nossa vida, e a nossa vida se funde com o nosso trabalho. Nada melhor do que a gente acabar um dia de trabalho realizada em relação àquilo que a gente fez. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer, assim, persista em relação àquilo que te deixa feliz, aquilo que te faz sair da atividade ou da ação e falar, nossa, eu adoro fazer isso, isso é muito legal, porque isso também vai contar nas outras esferas da nossa vida, a gente ter uma realização profissional. Claro, gente, eu não estou querendo romantizar nada aqui, eu sei que a vida profissional é muito difícil, eu sei que a gente tem que batalhar muito, né? Eu hoje, depois de 20 anos, me vejo numa situação de muito mais privilégio, claro, então eu até pondero um pouco isso, porque para mim hoje é fácil, mais fácil dizer, e eu sei de todas as batalhas e cada pessoa tem a sua, né? Mas eu acho que é muito importante a gente procurar sempre persistir, pensar sempre na nossa educação continuada. Então, e isso, gente, independentemente da área que vocês desejam, assim. Se a ideia é trabalhar no teatro, tenham a convicção que não é o FRN que não vai formá-las, formá-los, formá-les para trabalhar com teatro. É porque o que a gente tem na graduação em fonoaudiologia, em currículos bastante enxutos, que tem que dar conta de tudo, é a base. E depois é a gente que precisa buscar, é a gente que precisa ir atrás dos desdobramentos que a gente quer. Como eu disse para vocês, uma coisa que eu descobri depois de muitos anos, a base que a gente tem de fonoaudiologia, do ponto de vista técnico, é mais do que o necessário para trabalhar com teatro. Mas falta muita coisa. Falta uma aproximação com o teatro. Então, por exemplo, estou fazendo agora uma analogia com o teatro, né? Então, poxa, eu adoro voz no teatro, esse é meu sonho trabalhar. Então, de que modo eu posso? Hoje, talvez, o que eu posso é assistir uma peça ou outra. Hoje em dia, o que eu posso é ir a uma peça gratuita e conseguir pensar de que modo aquela pessoa está usando aquela voz, que ajustes ela está fazendo, discutir com outras pessoas, fazer um grupo. Esse é um primeiro caminho importantíssimo. Eu estou dando um exemplo, mas que pode ser em outras áreas também. Então, o que eu posso fazer que está ao meu alcance? Hoje, felizmente, né, gente, vocês têm é uma geração muito diferente da nossa do ponto de vista de acesso à informação, do acesso à informação de qualidade em artigos científicos, com evidências, com livros, por exemplo, muito interessantes, né, mais acessíveis, muito material na internet. Então, o estudo também individualizado também é bem importante por meio de leituras, né? E tem uma outra coisa que eu também tenho refletido muito e que isso serve tanto para quem é estudante de fonoaudiologia, quanto para quem já é formado, e principalmente para quem já é formado há muito tempo, como eu, que a gente precisa acompanhar as discussões sociais emergentes e urgentes que acontecem no mundo, né? A gente não precisa, a gente não pode, eu não posso hoje, depois de 20 anos de formada, reproduzir uma formação que eu tive que, naquela época, por exemplo, ainda não se discutia muitas questões importantes relacionadas a gênero, raça, classe social, interseccionalidades. Aquilo era tudo muito distante. Mas hoje, né, a gente como fonoaudiólogas, como profissionais da saúde, ou como profissionais que vão adentrar aí ao mundo da arte, a gente precisa sair da nossa caixinha. A gente precisa se despir de questões que são religiosas, de questões que são familiares, de questões em prol de um trabalho muito mais amplo, né, para não só para a saúde das pessoas, para a voz das pessoas, para a linguagem, para a fala em si, mas pensando num mundo mais justo,
pensando numa sociedade mais igualitária, ou seja, de que modo eu posso fazer, claro que eu entendo, é o meu trabalho, é a minha sobrevivência, então, claro que isso, né, tem toda uma questão que a gente precisa pensar também nessa questão, mas de que modo eu faço a diferença com o meu trabalho, né, pensando sobretudo nessas questões sociais. Isso, gente, estou querendo dizer que isso é algo que eu hoje reflito muito e é algo que eu discuto muito. Eu, embora tenha trabalhado com clínica há muito tempo, e com clínica que eu fazia diferenças individuais nas pessoas. Trabalhei um tempo com cabeça e pescoço, depois trabalhei com patologias vocais de modo diverso. Claro que você faz um atendimento que a pessoa fica muito grata, você percebe que ela tem uma modificação, mas depois que eu comecei a trabalhar com questões que são mais amplas no que se refere a essa questão mesmo de igualdade, de justiça social, de problematizar coisas que são historicamente postas. Eu tenho me sentido muito mais útil nesse mundo. Tenho me sentido muito mais, poxa, agora acho que esse é o meu lugar e acho que é isso que eu tenho que fazer. Inclusive partindo do meu lugar de privilégio, né? Muitos lugares de privilégio, muitas camadas de privilégio que eu tenho. Então, essa é uma outra reflexão que eu quero deixar muito, assim. Para além do que é profissional e técnico, pensem no que é urgente e no que é emergente da gente como fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas fazermos pela sociedade e pelas outras pessoas. Acho que isso é fundamental. Prof, eu quero começar aqui agradecendo por tudo, por todo esse momento. Foi incrível aprender com a senhora. Fiquei muito contente com essa sua fala final. É uma coisa que a gente sempre conversa. Eu sou uma pessoa trans e eu trabalho com pessoas trans, faço pesquisa, com essa população e isso está sempre muito na minha vivência mesmo. E eu vi a senhora trazendo isso para cá nesse momento me toca num lugar e me deixa muito feliz, de verdade. Então, muito, muito, muito obrigada por esse momento que finalmente deu certo e foi incrível, de verdade. Muito bom. Gente, eu quero muito agradecer vocês pela condução, pela generosidade de vocês, pela forma como cuidadosa como vocês elaboraram as perguntas. Quando a gente tem pouco tempo e muita coisa para falar, algumas coisas podem se atropelar um pouco. Talvez a gente tenha um outro momento para falar mais especificamente sobre um ponto e outro. É, Quero deixar aqui, eu fui falando alguns autores, né? Mas, né? E aí quero, talvez as pessoas achem fácil o meu contato. Nossa, você falou desse autor, pode me passar alguma referência? Eu estou à disposição para isso, né? Porque acho que a gente precisa compartilhar informações também, se tiverem alguma dúvida, e que a gente possa ter outras oportunidades e outros momentos. Eu agradeço muito a confiança de vocês, né, em mim e no meu trabalho para esse momento. É uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito, muito obrigada, prof, e aos nossos ouvintes. Não deixe de se atentar aos novos conteúdos e ficamos